As bets, né? As apostas e os jogos de azar no Brasil. A situação do jogo hoje aqui no Brasil, que a gente tá vendo essa polêmica com celebridades. Então vamos antes. As Jogo. apostas. Do jogo. As apostas, né? Online. Você consegue explicar se é permitido ou não o jogo de azar no Brasil e como funciona os cassinos e bingos, né? Tem projeto, tem resoluções, tem uma série de situações que estão acontecendo agora. Eu não sou especialista, não sei te detalhar o que é, o que não é, tal, mas certamente você tem, inclusive, legislações sendo avançadas para ter cassino no Brasil. A minha visão pessoal, eu vou dar até para uma transparência logo de cara. Eu não acho que o jogo seja um problema, tá? Não tenho essa... Aliás, essa é uma das grandes divisões da base dita de direita no Brasil. Uma parcela é contra, que são mais ligadas às igrejas, aos evangélicos, e uma outra parcela é a favor, porque traz progresso, traz dinheiro, enfim. Isso é uma discussão absolutamente hipócrita, na minha visão, né? Porque é um negócio como outro qualquer. Só que nada pode estar isento de controle social. Nada. Se quer montar cassino, tem que ter toda uma estrutura. Dizer que o jogo traz prostituição, drogas e corrupção é a mesma coisa de dizer que o podcast dá cobertura, que a advocacia que querem criminalizar, inclusive, ou outra profissão, né? Se o sujeito vai lá e compra uma Ferrari, ele pagou com o dinheiro do crime. O que importa é o dinheiro do crime. Tem que prender o cara do crime e pegar o dinheiro, né? Não o cara que está vendendo. Ninguém questiona ele. Ele vai fazer um escrutínio na vida da pessoa. É muito difícil. Essas discussões são muito baseadas em crenças, em fés. Então eu acho que vai caminhar. As apostas estão ganhando muito dinheiro. Hoje, não sei se vai exatamente hoje, porque estamos falando, mas saiu no estado de São Paulo que 3 bilhões de reais do Bolsa Família foi dedicado às bets, às apostas online. Ou seja, é o povo mais pobre, necessitado, gastando em joguinho pela internet. Como gasta no cigarro, é direito, é o lazer, né? Lembra que teve os bingos? Sim. O pessoal falava, mas os bingos, é que fizeram coisa errada nos bingos mesmo. Mas não precisava ter acabado com os bingos. Tinha idoso que ia lá, era a diversão dele jogar. Isso acaba com o ser humano, destrói famílias e tal. Se você tomar... Se você me der 10 garrafinhas dessa eu tomar aqui, eu vou morrer também, né? Sim. Então, eu não sei, eu acho que tem muita hipocrisia e eu acho que vai... Mas precisa ter regulamentação. Por exemplo, propaganda. Não é proibido propaganda de cigarro? Cigarro vicia. Sim. Por que que tem tanta propaganda, inclusive nas redes sociais, desses jogos? Inclusive influencers usando o seu poder para poder difundir. Tem alguns que se recusam a fazer. Porque vicia mesmo o cara ou a mulher, entendeu? Então a gente tem que ter... Tudo tem que ter regulamentação. Até as redes sociais. Não adianta. Nisso o Moraes tem razão. Não é terra de ninguém. Só que assim, ele também tem que respeitar as regras, né? E não está respeitando um monte de coisa. Segundo algumas empresas, você tem que ter um representante no Brasil com 20% para ter as bets. Que essas bets são de empresas de fora do país. Então elas estão entrando no país e ela tem que ter um representante com 20% para representar um brasileiro, tem que ser sócio, pelo menos tendo 20%. E é o que a gente começa a analisar, como você mesmo mencionou, que conforme as pessoas estão criando um vício dentro desses jogos, a sua análise, você acha que isso pode prejudicar a economia? Por que eu estou falando isso? Porque em alguns países, essa questão do jogo de azar, os bingos e os cassinos, o cidadão do país que está sendo colocado esses jogos, ele não pode jogar. Por quê? Porque segundo as informações que a gente levantou aqui, isso... Turquia, Singapura, Coreia do Sul, esse cidadão local, ele não joga, por quê? Porque os jogos são destinados ao turismo.
Porque se a pessoa ela entra no jogo, ele pode afetar a economia. Você acha que pode realmente sim ou não? Eu acho muito restritivo. Eu tenho um pouco de ressalva com relação a essas restrições. Outro dia eu vi alguma parte da imprensa defendendo que um certo candidato não participe mais dos debates. Eu acho que não é assim restringindo que você vai construir. É conscientizando. É conscientizando e exemplificando. Se você pegar, por exemplo, eu acabei de citar aqui o caso do jogo de futebol. Sim. Por que torcida organizada ainda é permitida entrar no estádio? Por quê? O que justifica isso? Porque os clubes dão dinheiro, tem coisa por trás. Você sabe que tem. Não adianta, o Ministério Público se dedicou um tempão sobre isso e não conseguiu resolver. O cidadão vai lá e briga, filma e expulsa o cara do futebol. Não é um ano afastado. É muito mais tempo. Esse é muito pouco. E punição para os clubes. Muito dinheiro e perda de pontos. Não acontece. No caso do jogo, você tem que regulamentar. Criança não pode, como não pode bebida alcoólica. Você tem que... Você proibiu a bebida alcoólica lá em Chicago, né? As drogas passam por esse grande debate. Sim. Eu tenho humildade de dizer que eu não tenho uma solução para as drogas. Eu não sei te explicar como é que vai resolver isso. Se gastam trilhões em combate e só piora. Eu também não sei se a liberar vai ajudar. Os jogos também tem que analisar, Os jogos é uma realidade inexorável, tá aí, é do ser humano, é ancestral. E a gente tem que aproveitar para gerar receita. Olha aqui, eu acabei de falar. 3 bilhões dos pobres voltando para os ricos. A elite, parece conversa de... Não, mas parece conversa a verdade. de o pessoal vai falar, isso aí é comunista. Mas é uma forma que os empresários tiveram, porque o povo jogando. Agora, o povo, quantos desses bilhões não deixaram de ir para as lotos e para as loterias federais? Quantos milhões o governo não está perdendo? Só que jogar na cena pode. Por isso que tem mais concurso agora. Então, mas você também sabe por que a loteria é liberada, é permitido e alguns jogos de azar não são permitidos? Por quê? Segundo informações. Isso eu tô levantando. Segundo informações colhidas. É assim que fala no jornal. Porque você joga na Mega Sena 2 vezes na semana. Quando você vai para esses joguinhos... Você joga 50 vezes por dia. Que são tigrinhos e outros. Você joga toda hora. E aí cria-se o vício. E aí a pessoa quebra. Então tem toda essa questão. Regulamentação. Você falou de países aí, Turquia... Sim, Coreia do Sul, não são os países assim... Singapura. Bom, mas talvez, por exemplo, nos Estados Unidos não são todos os estados que podem ter cassino. Sim. Só em Nevada e, salvo engano, lá em Salt Lake City, New Jersey, esqueci o nome lá do... Esqueci, cassino de Los Angeles. Não, Los Angeles Vegas. É Nevada. É Nevada. É o estado. Né? Lá, por exemplo, você só pode em alguns estados. Talvez aqui não restringiu, porque agora é questão de jogo pela internet. Talvez restringiu o acesso a algumas pessoas. Essa pessoa tem que ter um cadastro mais profundo. Limitar a quantidade de vezes que a pessoa joga. Não sei, meu caro. Eu, sinceramente, não sei. É complicado o que você falou aqui, né? Os 3 bi. Você 3 bi é dado do governo, é dado oficial. Então, 3 bi do Bolsa Família. Isso que eu tô falando. E em menos de um ano já voltou para o jogo. Então, é isso que você falou. Esse relógio tá girando errado. Tá girando de uma forma errada. O cara, ele pega o Bolsa, que sai do governo, e aí ele vai... Não, mas aí não é que é ilegal. Não é dinheiro desvirtuado. É o dinheiro de alguém que tem um dinheiro pro Bolsa Família, que tá numa situação de miserabilidade... E fica lá na fila para jogar. Fica na fila. Joga no celular.